chamava o chapéu, a marca do chapéu era a marca Mangueira. Era um chapéu especial. Com esse seu vamos o caso, mas a aba era bem fininha e a copa bem fininha. E batia a água, parecia uma lata, estralava. O chapéu sempre tinha esse bom, não? E vocês tinham, era um grupo de tropeiros que tropeavam sempre junto ou mudava cada tropeado? Não, mudava. Mudava. Sempre mudava. E o senhor lembra qual foi o maior número de gado que o senhor participou dessa tropeada? Que o senhor fez? Mais ou menos era de 900 res. Daí pra cima? Daí pra baixo. Até 900 então. Quantos peões iam? Quantos peões iam numa tropa, por exemplo, de 900 cabeças? 8? E o senhor era o chefe? O senhor era o chefe da tropa, não? Capataz? Às vezes eu pegava alguma, não? E às vezes eu ia de empregado dos outros. Sim. Conta um pouco da história desses outros parceiros teu, alguma aventura, alguma coisa que aconteceu, boa, ruim, não sei, engraçada? Alguma coisa boa, engraçada que aconteceu nessas tropeadas com esses parceiros que o senhor lembre? Olha, a senhora sabe que a única coisa engraçada que a gente achou, existe uma que hoje está, muitas pessoas nem acreditam. Uma tropa de gado solteiro, vamos colocar os boi, é um bicho muito vivo de noite, não? E a senhora sabe que às vezes existia aquela coisa que a gente chamava ronda. Hoje vamos ter que rondar porque não teve um campo para... Noite de ronda. Para deixar noite de ronda. E o senhor sabe que o boi é um animal muito esperto, ele está deitado, tudo deitado, o senhor está cuidando. Quando ele começar a levantar e ficar tudo meio tipo de arisco, o senhor pode contar que ele está enxergando alguma coisa, né? Que ele não gostou. Sim. Nós estávamos lá perto de Livramento, no Marco do Lopes, rondando uma tropa de noite, e tinha outra lá dentro, então tivemos que cuidar de noite. E a boiada tudo estava deitado, não, mais ou menos 1 hora, 2 horas. E um dos companheiros veio de lá, por exemplo, lá daquela ponta do gado, aonde eu estava. E eu lá, tu viu que eles estão se levantando, se assustando. E eu disse, sim, eu vi que eles estão se levantando, estão se assustando. Vamos abrir o olho, disse o outro meu companheiro. O senhor sabe o que era? Um sorro. E daí a pouco o sorro dá um grito e os boiós. Nós tudo por dentro. Pois hoje um uruguaio me contou isso. Hoje mesmo me contou que a tropa toda estourou, foram para tudo que é lado por causa de um sorro também. Um sorro, o senhor sabe? Que coisa. E tiveram que sair do caminho porque eles vão por cima de ti, né? Mas estava a cavalo. Aí o capataz das tropas estava lá, vemos o carro numa grota, e ele estava de cavalo pegado, porque sempre às vezes acontecia essas coisas, né? E ele viu o barulho, não chamou os outros. Olha, você sabe que o gado disparou lá de cima. Olha o barulho. E a fala que vem, porque a gente não pode se meter no meio, não? E é muito perigoso. Sim. Então a senhora tem que vir no costado. E a senhora sabe que o gado entende a gente. Tem pessoas que... A senhora vai... Vamos fazer coisa. Se a senhora tem uma vaca lá, a senhora vai lá, toca ela, fala com ela e ela se vem se baixa. E o gado é a mesma coisa. Depois ele ia 1 dia, 2, ele entende. As pessoas têm que falar com ele, né? Ele falou com ele, é mesmo que falar com qualquer outra coisa. Ele não fala nem nada, mas ele obedece, né? Sim, eu observo isso nas carretas de boi. Que eu observo isso nas carretas de boi, quando eles querem amansar. No começo eles estão difíceis, chucro, mas agora os donos deitam em cima do boi e fazem qualquer coisa. Eles amansam, né? Mas aqui tinha um rapaz, ele foi embora para o Uruguai, não sei se existe, ele regula comigo. Acho que não existe, eu já estou com 90 anos, né? E ela sabe que o pai dele tinha uma carreta de boi, no tempo das carretas de boi. E ele andava nos boi, nas carretas, ele montava nos boi. Sim. E depois ele montava em qualquer lugar. Que coisa. O senhor sabe que tem um grupo forte no Rio Grande do Sul ainda, que é o grupo das carreteadas. Eles ainda têm as carretas, ainda mantêm as carretas com os bois. Não, a maioria não mais para trabalhar, mas mantém toda a tradição ainda. Um grupo bem forte.
Aí na Sangadareia tem uma que até desfila. Isso. O dono dela é o rapaz que tem ela, que ficou com a carreta. E na Semana Farroupilha ele desfila aí com a carreta. É bonito, né? Assim, do Grito do Tempo, que o senhor diz, né? É lá do Grito do Tempo, né? Carreta, É aquela lá. Os guri desfilam com ela. Eu não sei, eles dão um jeito, eles arrumam um boi, manso. Eu já estou dizendo ela desfile. Lá na nossa região, acabei de ir numa carreteada agora que tinha 305 carretas, né? 610 bois. Agora eu moro em Osório, eu trabalho com os tropeiros lá do litoral norte gaúcho, mas eu me criei em Uruguaiana. Já morei em Santana do Livramento também. Sim. Né? Então nós fazemos o projeto lá com os tropeiros do litoral norte, fazendo essas entrevistas com senhores que ainda tropeavam, ou os filhos e netos, né? E aí da cultura gaúcha também em geral por todo o Rio Grande do Sul. E esse nosso projeto aqui é para valorizar a identidade desse lugar, que é Quaraí. Né? Se nós formos numa outra região, vai ter outra identidade, mas aqui, a identidade da cidade, vocês fizeram a história da cidade, fazem, né, até hoje. Então, cada trabalhador, cada pessoa que vive na cidade, ela faz parte dessa história. Como não? Então nós temos que valorizar vocês e por isso estamos atrás. Senhor Leodato, por exemplo, se o senhor fosse daquela época, tivesse com aquela idade, o que o senhor não faria numa tropeada, por exemplo? Que o senhor, se eu fosse hoje tropear, eu não faria hoje. Um exemplo. Algo que o senhor fazia antes que o senhor não faria hoje. O senhor sabe que o tropeiro sempre usou o rei comprido para assustar nas patas do animal. Não se dá no lombo do animal. Se o senhor é o encarregado da tropa e o senhor me viu dando no lombo, ele já vem me reclamar, facilita. E isso o senhor fazia lá, na época, chegou a fazer ou não? Não. Isso não. Isso não se faz. Isso não se faz. Então tá aí a lição, né? Para quem quer tropear, ser um tropeiro de verdade, né, senhor Leodato? Não fazer esse tipo de coisa. E quanto à indumentária do cavalo, as cordas, buçal, as pilchas do cavalo, como é que o senhor usava? Preservava a qualidade, era feito aqui mesmo na cidade ou comprava de fora? Não, daqui. Daqui mesmo. Do município, não é? Cavalo crioulo, nossa. Porque até hoje ainda tem gente que trabalha com corda. Nós ontem conversamos com o senhor Rivail Nunes, que é guasqueiro também. Tem gente que trabalha. E é bonito. E o senhor ainda tem bastante contato com o cavalo? Não, agora eu não tenho mais, porque está difícil de montar cavalo, né? Mas aqui em casa ali mesmo tem dois. Pois estão por aí eles. O senhor está enxergando eles pelo menos. Estão no costado. Vamos ver, minha filha. Fotografia essa. Não, eu só estava filmando. Fazendo um registro. Depois a senhora vai poder se enxergar aqui no vídeo sim, aqui da Priscila, aqui, senhor Leodato.